TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque às regras eleitorais. Mais incêndios florestais são registrados em Petrópolis nesta semana, desta vez na região de Correias e na Posse. A Secretaria de Estado de Saúde lançou a campanha contra a utilização de cigarros eletrônicos. Você vai acompanhar um pouquinho disso aqui também no programa. E a equipe do Correio Petropolitano realizou um levantamento dos patrimônios declarados pelos candidatos em Petrópolis para as candidaturas deste ano, alguns com recursos que superam os R$400 mil. E mais uma vez, a Petroita teve um recurso negado na Justiça. A liminar pedia a suspensão do decreto da Prefeitura que determinou a caducidade da empresa no município. E Teresópolis registra 15% de taxa média de alcoolemia em abordagens que foram realizadas durante a Operação Lei Seca no último fim de semana. Um diálogo com o objetivo de apontar as regras para o pleito deste ano. Eu sou Richard Stotzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais que você conhece, Facebook, YouTube, no nosso site tvc16.com, você tem acesso à nossa programação ao vivo. Além disso, você pode interagir, comentar, compartilhar a nossa programação. Está aqui embaixo para você o nosso site, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Você tem o nosso WhatsApp também, sempre à disposição. A nossa equipe aguardando aqui você para mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia. Faça parte aqui também da nossa programação. Inclusive temos quadros para trazer a participação da população, seja de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Nova Friburgo ou Paraíba do Sul. A nossa equipe está aqui de braços abertos esperando a sua mensagem. A gente vai começar a edição do Correio Petropolitano Debate de hoje abordando o transporte público, porque a empresa Petroita Transportes Coletivos de Passageiros teve um recurso negado pela Justiça, mais um na verdade, e que pedia a suspensão dos decretos municipais 947 e 48 desse ano, que decretou a caducidade do contrato com a empresa e que concedeu a transferência de linhas operadas por ela na região do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra para a Cidade Real. De acordo com a decisão do juiz da 4ª Vara Civil, Rubens Soares Sá Viana Júnior, a liminar apresentada pela empresa foi negada, com a justificativa de que é preciso aguardar a instrução probatória do processo, ou seja, o andamento e comprovação das provas e de irregularidades. Diante do caso, as linhas do Meio da Serra, Morém e Alto da Serra permanecem com a empresa Cidade Real. A decisão da última sexta-feira foi encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro, tendo em vista que o órgão entrou com uma ação civil pública solicitando a caducidade da empresa. A Prefeitura publicou no Diário Oficial do município, no dia 12 deste mês, uma comissão especial de licitação para a concessão do serviço público de transporte coletivo. De acordo com o decreto, a licitação pode ser realizada somente ano que vem, já que o prazo da comissão é de 12 meses e pode ser prorrogado. A comissão conta com um presidente, 4 membros e 3 assistentes técnicos. Enquanto isso, para a população, a substituição das linhas foi vista de uma forma positiva. Acho ótimo. Com certeza, acho que tem que melhorar mesmo. Está muito ruim esses ônibus da Petroita, tá um caos. Melhorar vai, um pouco, Porque quebra muito, Tem hora que quebra demais. Ele anda na hora, mas está sempre quebrado. Alto da Serra, Valparaíso, ruim.
De acordo com o Conselho Comunitário de Trânsito e Transportes, o Comutran, somente na última terça-feira, pelo menos 2 ônibus da empresa quebraram. Um fazia a linha 411, Independência, e 470, Santa Isabel. A Prefeitura de Petrópolis também não realizou até o momento a licitação da empresa Cascatinha, após o Tribunal de Contas do Estado suspender o edital por encontrar irregularidades no documento. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a realização do edital, a publicação novamente do edital referente à licitação das linhas que hoje seriam operadas pela Cascatinha, que foram substituídas. Então, quem atua é a Turp e a Cidade das Hortênsias, e também em relação à concessão, o novo edital para a concessão aí, então, para a licitação, na verdade, das linhas que hoje são operadas pela Petroita, mas nós não obtivemos retorno até o momento. Vale lembrar que a Prefeitura de Petrópolis criou essa comissão, mas além disso recebeu aí da Caixa Econômica Federal a autorização de um empréstimo por meio do PAC Seleções. Foi um valor aí superior a 240 milhões de reais e que vão ser pagos aí daqui a partir de 8 anos, tem um prazo de carência de 8 anos, até, de fato, a Prefeitura iniciar esse pagamento desse empréstimo, mas não ficou claro até o momento também o que esse recurso vai ser, para que esse recurso vai ser utilizado. E você tem aí a necessidade de realizar esse serviço de uma forma mais adequada. A população ainda questiona, reclama muito dos serviços que são realizados, inclusive no próprio o grupo do Comutran, foi informado os membros ali, reclamação também por parte de moradores das localidades aqui de Petrópolis, porque também tiveram ônibus que não estavam funcionando ontem à noite, isso porque também quebrou, e aí uma das localidades ficou aí desde as 9 horas da noite sem ônibus, e que é atendido também pela Petroita, ou seja, é necessário aí, de fato, uma atenção especial para esse tema, afinal a população não pode ficar à mercê aí de tanto ônibus quebrado com tantos problemas como a gente vem noticiando ao longo dos últimos meses. Mudando de assunto, o Ministério Público Federal informou na última segunda-feira que a restauração do painel História de Petrópolis, feito pela artista modernista Djanira da Mota e Silva em 1953, está em fase avançada. O processo é acompanhado pelo órgão junto ao município de Petrópolis, que assinou há 8 anos um termo de ajustamento de conduta, basicamente um TAC, para fazer então esse restauro. O painel começou a ser restaurado em 2021, mas os trabalhos foram interrompidos depois da morte do dono da empresa contratado para o serviço. A restauração foi retomada em abril desse ano, mais especificamente no dia 9. O cronograma é dividido em 8 etapas e com duração de 10 meses. A previsão é que a obra, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, o IPHAN, desde 1982, fique em exposição ao público durante um período, com dimensões de 12,75 metros por 3,5. O painel ilustra paisagens e cenas típicas de Petrópolis, traz símbolos da cidade, como o Museu Imperial, as carruagens, as fábricas de cerâmica e tecido. A artista Djanira morou em Petrópolis durante o período que pintou o painel para o Liceu Municipal Prefeito Cordulino Ambrósio. No dia 30 de julho, o Ministério Público Federal recebeu um relatório da Prefeitura de Petrópolis com detalhes do trabalho que já foi feito. O documento informa que foi realizada uma revisão estrutural da cama de acondicionamento do painel. Ela estava fragilizada e sem condições de servir de base para a obra. Foi preciso confeccionar uma nova cama. Também foi adicionada uma proteção da mesa com papel siliconado na etapa 4 do cronograma. Também foram realizadas higienização e desinfecção da obra, como limpeza química e mecânica, com a remoção também de sujeiras impregnadas. Em reunião com os técnicos do IPHAN, foram apresentadas as intervenções e as metodologias empregadas. Os próximos passos, de acordo com o relatório, serão a revisão das emendas originais do suporte, com a execução de protótipo, nos tratamentos como rasgos, revisão de
obturações e bordas, e rentelamento com a linha natural importado da Bélgica. Eu lembro, inclusive, em 2021, de ir até o Centro de Cultura aqui em Petrópolis para poder acompanhar ali todo esse processo, o restauro que estava sendo realizado. E, de fato, a gente espera que uma obra como essa tão importante, que retrata também a cidade de Petrópolis, possa ter aí, ser realmente restaurada e colocada também aí para apreciação da população petropolitana e também, obviamente, de turistas que visitam a cidade. Chegou o momento de falar sobre política no Correio Petropolitano Debate. O período de campanha eleitoral começou na última sexta-feira. E com ele, a Justiça Eleitoral também está atenta às regras estabelecidas para o pleito deste ano. Entre as novidades, 12 resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Bandeiras e panfletos indicam as campanhas eleitorais para o pleito deste ano já começaram. Até o dia 5 de outubro, imagens como essa vão fazer parte de todas as cidades do país. Mas para garantir uma eleição justa, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 novas resoluções para este ano. O principal objetivo foi se adequar às novas tecnologias desenvolvidas por meio da inteligência artificial. A complexidade do mundo conectado vem exigindo uma necessidade de adaptações e de aprendizado com base nos erros do passado ou mesmo de experiências que vêm acontecendo em outros países. O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento aos movimentos que acontecem sobre a questão da ameaça à integridade da informação, que a gente chama das fake news, da desinformação, desde 2018. As regras foram aprovadas em fevereiro deste ano e alteraram a Resolução 23.610 de 2019. Ficam vedadas, por exemplo, as deepfakes, ou seja, simulações que levam as pessoas a acreditarem no que não existe, a partir da utilização de vídeos e áudios com montagens descontextualizadas, produzindo informações distorcidas da realidade. Além disso, os candidatos devem, de forma obrigatória, colocar aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, caso a ferramenta seja utilizada. O Tribunal Superior Eleitoral tentou trazer algumas inovações no sentido de deixar mais claro qual que é a necessidade de garantir o processo eleitoral, a lisura e a normalidade do processo. Garantir que as eleições sejam limpas e que o eleitor tenha acesso a informações adequadas e não seja turbado por mensagens maciças ou por adulteração ou coisas do gênero. Também foi criado um repositório obrigatório em que será exposto todos os materiais que a Justiça Eleitoral considerou que é inverídico ou descontextualizado. Além das novas regras, a Resolução 23.738 deste ano também define outras regras para as eleições. Entre elas, o período de propaganda eleitoral, como vão ser as fiscalizações e as pesquisas eleitorais. O advogado ressalta que não somente quem produz as fake news, mas quem compartilha e curte podem ser penalizadas. Eventualmente podem ser penalizadas, por exemplo, com direito de resposta, com remoção de conteúdo, e se aquela informação constitui um crime eleitoral, ela também pode ser responsabilizada criminalmente por aquele tipo de conteúdo. Então, não só quem produz, quem se beneficia, mas quem também divulga. Então, é muito importante também, além do alerta, para você não cair na desinformação, para que você também não pratique crimes. Todas as informações podem ser obtidas no site tse.jus.br. As eleições deste ano vão ser realizadas no dia 6 de outubro para o primeiro turno e 27 de outubro para o segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar. Fundamental, Importante, inclusive, a população ficar atenta também a essas regras, apesar de não serem os candidatos. Afinal, em casos de descumprimento das regras, a população pode e deve denunciar. No site do Tribunal Superior Eleitoral, como foi citado na reportagem, é possível realizar as denúncias e apresentar ali as irregularidades. Vale lembrar, entre outras questões que também são consideradas como crime eleitoral. A gente se lembra do assédio eleitoral, a gente vai trazer inclusive uma entrevista também sobre esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate para você que nos acompanha.
entre outros, como boca de urna, compra de votos e por aí vai. Essas 12 resoluções que foram apresentadas, elas são regras a mais. Isso não significa que as antigas não estejam em vigor. Ainda no Correio Político, a equipe do Correio Petropolitano fez um levantamento sobre o patrimônio dos candidatos em Petrópolis. E é claro, a gente vai apresentar para você que nos acompanha esses dados, mais especificamente dos candidatos à prefeitura. Em Petrópolis, as informações fornecidas pelos 5 candidatos variam de R$ 21.000 a R$ 417.000 em patrimônio. Ao todo, somam um valor de mais de R$ 755.000. Disponível na página Divulga Candicontas, ou seja, de candidatos, cada candidata e candidato tem a própria aba dentro desse sistema. Nas declarações, constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, veículos, terrenos, entre outros. Além disso, os políticos também precisam declarar os valores de participações, por exemplo, em empresas, negócios próprios, saldos em contas correntes, poupanças, ações em bolsas, entre outras aplicações. Por meio da consulta no portal do TSE, também é possível acessar os dados dos vice-candidatos e comparar a evolução patrimonial daqueles que já se candidataram em outras eleições. Vamos trazer para você, então, de forma detalhada, o que cada candidato e vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis declarou no portal esse ano e também em relação às eleições anteriores. A gente começa de forma alfabética. Então, Bernardo Santoro, que é do Partido Novo, declarou ao todo R$ 56.000 em bens. Entre eles, um carro Celta 2010 no valor de R$ 10.000, 50% de cotas de uma empresa de comunicação e marketing avaliada em R$ 5.000, um carro Hyundai Azera 2011 no valor de R$ 40.000 e 50% das cotas de uma empresa de advocacia com valor aí referente a R$ 1.000. Em 2012, Santoro se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não declarou bens. Já o vice-tenente Coeller também não declarou nenhum valor nesse ano. O candidato Eduardo do Blog do Republicanos declarou R$ 34.100,66 em bens, sendo todo o valor de uma poupança na Caixa Econômica Federal. Em 2018, Eduardo se candidatou a deputado estadual e em 2020 a vereador de Petrópolis. Em ambas as ocasiões não declarou bens. Em 2022, se candidatou a deputado federal e na época declarou pouco mais de R$ 49.000. O vice-candidato pelo partido, Leandro Azevedo, declarou para as eleições deste ano R$ 64.800, sendo 2 veículos, um Citroën C3 no valor de R$ 34.500 e um Honda Fit no valor de R$ 30.300. Em 2012, Leandro Azevedo se candidatou a vereador de Petrópolis. Na época, declarou R$ 97.000 em bens. Já em 2016, declarou R$ 170.000. E em 2020, quando se candidatou a prefeito, declarou apenas R$ 174,43. Já em 2022, enquanto a deputado federal, declarou mais de R$ 71.000. Ingo Rames, do Partido Progressista, declarou que possui R$ 417.112,31 em bens, entre eles participação em uma cooperativa de crédito, empresa de gestão esportiva, metade de uma casa no Carangola, que aí é referente a quase esse valor completo, chegando a R$ 348.500, um automóvel no valor de R$ 56.000, aplicação de valores em renda fixa com pouco mais de R$ 7.000 e investimento em uma poupança no Banco Itaú no valor de R$ 25,46. Em 2016, enquanto candidato a vereador de Petrópolis, declarou R$ 420.000 em bens e em 2020 declarou R$ 382.560. O vice-candidato à prefeitura pelo Partido Progressista, Baninho, declarou R$ 359.217,86. Entre esses bens estão uma conta corrente com R$ 42,87, um imóvel no valor de pouco mais de R$ 206.000, além de um carro da Toyota no valor aí de R$ 99.990, além de um outro veículo da marca Honda no valor de R$ 5.000, parte de um terreno na localidade de São Sebastião,
no valor aproximado de R$ 47.700 e aplicação de valores em renda fixa. Vale lembrar que Baninho já foi candidato a vereador e deputado federal e vice-prefeito em outras 6 eleições. Em 2004, não declarou bens. Em 2008, declarou mais de R$ 191 mil. Em 2010, 222 mil. Em 2016, mais de 374 mil. E em 2020, por fim, R$ 451.991,55. Rubens Bom Tempo, o atual prefeito da cidade e também candidato pelo PSB, declarou neste ano R$ 227.517,20. Dentre eles, R$ 215.600 somente em dinheiro em espécie. Além disso, depositado em uma conta corrente, R$ 11.850 e cotas em uma cooperativa de saúde, com um pouco mais de R$ 67. Bom Tempo já foi candidato a prefeito e deputado estadual em outras 6 eleições. Em 2004 não declarou bens, em 2010 declarou mais de R$ 1.100.000. Em 2012 esse montante subiu para R$ 1.258.000. Em 2016, uma drástica queda, R$ 131.565. Já em 2018, R$ 107.300 e em 2020, pouco mais de R$ 77 mil. O vice de Rubens Bom Tempo, Paulo Mustrange, declarou para esse ano R$ 7.652 ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo o valor referente a depósitos bancários em uma conta corrente. Mustrange também já participou de outras 6 eleições, dentre candidato a prefeito, vice-prefeito e deputado estadual. Em 2004 e 2006, não declarou bens. Já em 2008, declarou pouco mais de 100 mil e em 2012, mais de R$ 300 mil. Em 2014, apresentou cerca de R$ 215.102 ao TSE e em 2020 também não declarou bens. Yuri Moura, do PSOL Rede, declarou para esse ano R$ 21.217,28 em bens referentes a depósitos bancários em uma conta corrente. Yuri também já se candidatou em outras 5 ocasiões, como vereador, prefeito e deputado estadual. Em 2012, 2016 e 2018, não declarou bens ao TSE. Já em 2020, declarou que possuía R$ 11 mil e em 2020, e na última eleição para, então, deputado estadual, declarou R$ 20 mil. O vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis, ao lado de Yuri Moura, Marcos Novaes, declarou que possuía mais de R$ 142 mil em bens e que englobam uma empresa de processamento de dados, 2 carros e a participação em uma outra empresa. Marcos também já foi candidato a vereador, prefeito e também deputado federal. Em 2004, por exemplo, não informou se havia bens, se tinha bens na ocasião. Em 2008, tinha 16 mil, foi o que informou. Em 2010, também não declarou bens. E em 2020, declarou R$ 69.500. Essas são aí, né? Lembrando que essa informação que a gente passou para você agora, ela é obrigatória. Todos os candidatos devem fazer essa declaração, mesmo que não haja bens em espécie. Ali o carro, o imóvel, um terreno, que seja participação em alguma empresa. Vale lembrar que essa regra também é obrigatória para os candidatos aí a vereador. E assim a gente termina o Correio Político dessa semana. Mais incêndios foram registrados em Petrópolis, viu? A nossa equipe recebeu imagens na localidade da Posse. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h20 da noite na rua Gonçalves Martins. Você vê as imagens aí na tela nesse momento. E foi difícil controlar as chamas, viu? Porque a ocorrência foi finalizada apenas às 00h38 dessa quarta-feira. Mais uma vez aí, né, as chamas tomando controle da vegetação como um todo. Ao longo da semana você acompanhou aqui no Correio Petropolitano Debate outras ocorrências. Inclusive, olha o perigo desse homem aí na tela para você. Isso é um risco, a gente sempre cita aqui, isso é um grande risco para a população.
Afinal, a chama está muito perto, há a possibilidade dela, né, se estralar para outras localidades de uma forma muito mais rápida, até crianças aí na localidade tentando conter as chamas, o que mostra que, na verdade, é basicamente inútil esse trabalho que está sendo feito, afinal o fogo é muito alto. Por isso que a gente sempre ressalta, tá tendo fogo em vegetação, acione o corpo de bombeiros pelo telefone 193 e não tente combater as chamas. Não há informações de vítimas ou então de animais feridos até o momento. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer também, é claro, a previsão do tempo para você. Não saia daí, a gente volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. O Eric Portela já está a postos para trazer todas as informações aqui no Correio Petropolitano Debate em relação à previsão do tempo. Ele aparece aqui no nosso telão ao vivo para conversar com a gente. Eric, boa tarde para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Correio Petropolitano Debate. Afinal, como que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira? Há possibilidade de chuva? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Richard, não há probabilidade de chuva para esta quinta-feira, tá bom? Começamos mais uma previsão do tempo, já falando sobre o alerta de onda de calor que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia lá no dia 16 de agosto. A previsão para o fim do fenômeno é que ocorra até o fim desta quarta-feira, então deve terminar hoje, dia 21. Logo, se aproximando do fim de semana, hein, Richard? Mas não tem jeito. E o alerta de baixa umidade do ar continua ativo por toda a região centro-oeste, parte da sul, sudeste e nordeste. Bem, avisos comunicados, agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 22 de agosto. E por enquanto não há previsão de chuva. Olhando aqui para o nosso telão, vocês já conseguem perceber que em Nova Friburgo a tendência continua sendo de ligeira elevação na temperatura. O dia na região será de sol e poucas nuvens no céu, não há possibilidade de chuva e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira amanhece com bastante nuvens no céu, mas que vão desaparecendo ao longo do dia. Também não há previsão de chuva para a região e os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a temperatura também passa por ligeira elevação, marcando mínima de 13 graus e a máxima
32 graus, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos, e como nos outros municípios citados, não há probabilidade de chuva. Já em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável. A quinta-feira na região será de sol entre nuvens, ventos fracos e não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 31 graus. Para finalizar, em Três Rios, a temperatura mínima passa por ligeira elevação, marcando 16 graus. E a máxima se mantém estável, em 33 graus. O dia será de sol e poucas nuvens no céu, e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Amanhã a gente já fala, sobre a previsão de sexta-feira. Richard, será que chove ou vai continuar sol? Qual o seu palpite? Olha, Eric, eu vou chutar que uma chuva está chegando por aí, viu? Até porque eu tenho olhado já a previsão para esse fim de semana. Tem evento, inclusive, em Petrópolis. Muita gente, na verdade, já está ligada na previsão do tempo também para esse fim de semana. Afinal, tem meia maratona nesse fim de semana aqui em Petrópolis. E é claro que a gente traz também todas as informações da previsão do tempo para o fim de semana aqui no Correio Petropolitano Debate. Exatamente, Richard. Então, amanhã a gente tem um encontro aqui marcado nesse mesmo horário. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço. Até amanhã, Richard. E assim a gente finaliza mais uma previsão do tempo. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você uma entrevista exclusiva que fizemos com o advogado eleitoral para entender as regras das eleições para esse ano. Não saia daí, a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso.
Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Dê início aqui à nossa entrevista, doutor Luiz. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falarmos sobre esse tema extremamente importante, que são as eleições, e afinal a gente sabe, inclusive, elas estão chegando. Muito obrigado pelo convite, sempre uma grande alegria poder partilhar sobre esse assunto, principalmente algo que envolve tanta sociedade. Maravilha. Bom, doutor Luiz, a gente está aí, né, no período de campanha eleitoral, ele começou na última sexta-feira, mas esse tema já tem sido discutido amplamente desde o início do ano pelo Tribunal Superior Eleitoral, até mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal, por conta aí, né, da inteligência artificial, das novas tecnologias, inclusive foi até aprovado 12 resoluções para as eleições desse ano. Vamos citar um pouquinho sobre isso e, de fato, como que a população deve ficar atenta aí também a essas tecnologias. A gente sabe do combate às fake news, inclusive que é um alvo também do TSE para as eleições desse ano. Bom, a complexidade do mundo conectado vem exigindo uma necessidade de adaptações e de aprendizado com base nos erros do passado, ou mesmo de experiências que vêm acontecendo em outros países. O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento aos movimentos que acontecem sobre a questão da ameaça à integridade da informação, que a gente chama das fake news, da desinformação, desde 2018, um pouquinho antes, quando esse fenômeno conseguiu ganhar uma atração mais intensa no mundo da internet, né? A internet foi ganhando primazia como meio de comunicação, ou pelo menos aquele mais aberto, e também com a internet nós tivemos muitas dificuldades para garantir a integridade da informação, com a desinformação, seja nas eleições de 2018, 2020, 2022, alguns episódios da Inglaterra, dos Estados Unidos, e mesmo na Argentina, e com base na legislação agora da União Europeia, tanto com relação à regulação dos serviços digitais, tanto com relação à regulação da inteligência artificial, que a União Europeia fez o marco regulatório com relação a isso, o Tribunal Superior Eleitoral tentou trazer algumas inovações no sentido de deixar mais claro qual que é a necessidade de garantir o processo eleitoral, a lisura e a normalidade do processo, garantir que as eleições sejam limpas e que o eleitor tenha acesso a informações adequadas e não seja turbado por mensagens maciças ou por adulteração ou coisas do gênero. Então, por exemplo, manipulação de imagens, isso sempre aconteceu através de uma edição de vídeo, que acontecia principalmente envolvendo rádio, televisão, rádio com relação a áudio, televisão com relação a vídeos, ou mesmo na internet. Mas hoje em dia, essas tecnologias que permitem geração de imagens como deepfake, essas adulterações realísticas, são muito mais acessíveis. Antigamente era uma coisa de estúdio de televisão, ou de pessoas muito entendidas. Hoje, qualquer pessoa com um aplicativo razoavelmente simples consegue emular, consegue copiar a voz de alguém, consegue editar um vídeo, de modo que essas ameaças até então não estavam tão próximas de uma campanha eleitoral, e hoje estão próximas. E, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu
aprovar algumas resoluções, nas resoluções que ele aprovou para as eleições, como ele sempre faz a cada véspera de eleição. Em janeiro discutiu isso, eu participei de algumas discussões no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em uma delas algumas propostas foram acolhidas, como por exemplo, para a proibição de deepfake, que é o uso de deepfake em campanhas eleitorais, que são essas adulterações realísticas. Você não sabe o que é verdade e o que é mentira, isso está proibido. Proibição, por exemplo, de usar a inteligência artificial sem ser realístico, sem que tenha uma marcação, uma marca d'água, um título dizendo que essa imagem, este vídeo foi gerado com inteligência artificial. Isso não pode. Assim como, por exemplo, não pode você impulsionar mensagens, impulsionar artifícios feitos com inteligência artificial, usar chatbots, que são aqueles mecanismos de respostas automáticos que podem passar por seres humanos. Isso está proibido. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está bastante atento com relação a isso, que a gente espera que as eleições, que embora possa ter esse tipo de influência, possa ter instrumentos para combater e para tentar garantir que o eleitor tenha mais tranquilidade e seja menos enganado. Eu acho que esses são os objetivos e esses são os grandes desafios que nós temos que lidar nessas eleições também. Uhum. Inclusive foi até criado um repositório obrigatório também, em que a Justiça Eleitoral vai armazenar ali, né, e expor também justamente já esses materiais, esses conteúdos que de alguma forma foram publicados de forma equivocada ou que estão produzindo ali fake news. Essa aqui é uma pauta, como você até bem comentou, né, doutor? Tem sido discutida há bastante tempo já, desde as eleições de 2018, e isso não só relacionado às eleições como um todo, mas tornou uma frente aí da própria justiça e até mesmo da imprensa como um todo também, para de alguma forma esse combate. E falando ainda um pouquinho sobre essas eleições, doutor, a gente sabe, são resoluções que mostram aí que tem justamente esse objetivo, mas são diversas regras e a gente sabe que a população, em alguns casos, não entende completamente como que funciona ou como denuncia. De que maneira, por exemplo, a população hoje pode realizar essa denúncia e também como, de alguma forma, identificar esses materiais? Olha, a segunda pergunta, ela foi extremamente difícil de responder. Como identificar uma fake news? Como identificar uma desinformação? Isso não é fácil. Eu vou talvez dar algumas dicas que a própria Organização das Nações Unidas, ela vem falando muito hoje, não tanto sobre fake news, mas sobre integridade da informação. Então, todos nós que lidamos com conteúdos, temos que buscar a integridade da informação. A desinformação é uma distorção, é algo abusivo, é algo que busca estragar que a comunicação seja adequada. Então, algumas dicas que a gente pode dar com relação a como identificar, e aí depois eu falo sobre os canais de denúncia que hoje são existentes. Uma dica primeira é desconfiar. Se você recebeu uma mensagem num comunicador instantâneo, esse que a gente responde automaticamente para a família, essas coisas, e não tem uma fonte, uma origem clara de onde veio aquilo, desconfie daquela informação, não passe. Faça uma pausa, reflita um pouco sobre isso. Geralmente, conteúdos desinformativos, fake news, eles têm um ar de muita energia, de muita carga emocional. Compartilhe agora, faça isso. A sociedade vai ser destruída se você não acontecer. Fulano de tal praticou o crime tal. Tem uma tendência a gerar uma inflamação, a fazer com que as pessoas lidem muito com a emoção. Então, a desinformação ela vem para mexer com a emoção e vem combater a nossa racionalidade. Então, essa é a primeira dica que eu dou. A segunda, procurar uma notícia. Se tem uma notícia que ela é tão importante, ela deve estar publicada em um veículo de comunicação, em um ou mais veículos de comunicação, geralmente não apenas em um site, que costuma publicar notícias espetaculares. Então, a mídia hoje, ela tem que ser a mídia sempre deveria ter sido valorizada. E hoje ainda mais, porque ela é quem tem a capacidade de produzir matérias com ética. Ética, ouvir os dois lados, tem um compromisso moral em trazer uma comunicação da verdade factual com o cidadão. Óbvio que nós podemos ter problemas, o jornalista pode errar também, o ponto não é esse, não é a infalibilidade das relações humanas, nem eventualmente tem uma linha editorial muito clara, às vezes tendenciando para um espectro ideológico, mas na hora de você construir uma matéria de fato, o jornalismo ele é obrigado a ter algumas regras básicas
que qualquer pessoa que receba uma informação, uma notícia, algo no seu celular, tem que consultar. E se aquilo ali não existe, há uma tendência, se aquele não encontra em nenhum lugar, é uma tendência de ser uma fake news muito grande. E aí nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez um canal de denúncias, tem um aplicativo Pardal, que o eleitor pode utilizar. No próprio site do TSE, você tem uma ferramenta para buscar ali denúncias de desinformação, você tem um repositório de notícias falsas ou de decisões relacionadas a notícias falsas, que, à medida que os julgamentos forem acontecendo, isso vai ficar mais fácil, por exemplo, você derrubar uma notícia que é reiterada. Então, imagina o seguinte, a justiça reconheceu que alguém mentiu sobre o prefeito ter praticado um determinado crime. E aí todo mundo derrubou uma notícia específica numa página, e outras páginas começam a pipocar a mesma notícia. Se você já tem uma decisão sobre aquilo, fica mais fácil você depois apontar um precedente, indicar os novos links que estão aquelas mensagens falsas para você derrubar com mais rapidez. É muito difícil. É quase como enxugar gelo você conseguir conter a desinformação. No entanto, tanto o eleitorado, quanto a justiça, quanto os candidatos precisam e estão mais atentos com relação às ameaças que são colocadas para que a integridade da informação seja ameaçada. Mas alguns canais, alguns mecanismos, inclusive, estão sendo adotados. O próprio TSE, inclusive, está lançando um disque gratuito para que o eleitor consiga ter acesso e fazer as denúncias, além da própria internet, dos mecanismos hoje existentes para denunciar propagandas irregulares. Falando ainda um pouquinho sobre essa iniciativa, digamos assim, né, de controle aí dessas fake news, dessas propagandas irregulares, quais seriam, então, nesse caso, doutor Luiz, as penalidades? Pode ter a candidatura, por exemplo, ali indeferida, isso pode acontecer, existem outras penalidades também, consequências para quem, nesse caso, está produzindo, e pergunto além, quem produz, por exemplo, não necessariamente é o candidato, mas alguém que trabalha com ele, essa pessoa também pode ser penalizada? Vamos lá, existe um rol de possíveis penalidades, né? Então, vamos falar das mais graves para as menos graves. A mais grave é se um candidato se beneficia com disparos em massas de desinformação, ou ele financia, ou alguém muito próximo a ele, ou ele tem benefícios diretos do ponto de vista eleitoral, ele pode ter sua candidatura ameaçada. A candidatura, ele pode ter uma candidatura, se ele ganhar a eleição, ele pode perder, não poderá ser diplomado, eventualmente pode até ficar inelegível, ou seja, poderá ser impedido de disputar novas eleições. Isso com relação à desinformação, e o Tribunal Superior Eleitoral já vem fazendo isso, por exemplo, contra candidatos e mesmo até pessoas já eleitas que buscaram atentar contra a integridade do processo eleitoral. Então, pessoas que diziam que as urnas eletrônicas, por exemplo, estavam danificadas sem qualquer tipo de base, sem qualquer tipo de fundamento, e isso nas vésperas das eleições, teve um deputado estadual que teve o seu mandato cassado por conta disso. Outros que buscam gerar o pânico no eleitorado e outras coisas que possam ser tidas como graves, pode ter essas consequências. Uma desinformação, se ela causar um atentado à honra de alguém. Imagina que alguém diga que você praticou um crime, que você tem uma vida infamante, ou mesmo atacar contra a integridade direta do candidato, isso pode ser um crime eleitoral também, e tem penalidades que a legislação eleitoral já prevê. Ainda na eleitoral, uma desinformação publicada pode gerar um direito de resposta, pode gerar um perda. Então, se alguém publica alguma coisa, é obrigado a publicar a resposta daquela pessoa que foi vitimizada. Também, isso pode gerar perda de tempo de televisão, de rádio, na reiteração, bloqueios de fundos. E se é aquele que produz o conteúdo, tanto quanto aquele que é beneficiado, também pode receber as mesmas penalidades que eu aqui mencionei. Falando um pouquinho ainda sobre essas campanhas, a gente sabe que esse é um momento agora, de fato, de muito conteúdo que é veiculado, muito conteúdo compartilhado, principalmente pelas redes sociais, como a gente comenta. E já presenciei aqui em Petrópolis, inclusive, estratégias de candidatos para publicarem, por exemplo, materiais de outros candidatos divulgando ali alguma informação errada ou algo do tipo. Isso é comum nesse meio? A Justiça Eleitoral também tem olhado para essa questão?
Olha, a adulteração da propaganda, isso sempre, de uma certa forma, não é algo comum, incomum, né? Então, essa arte da manipulação, do engano, isso faz parte da natureza humana, faz parte das guerras, faz parte da história mesmo. Eu acho que o que mudou de lá para cá, dos últimos anos, é que nós temos as redes sociais, nós temos comunicadores instantâneos, nós temos uma sociedade hiperconectada, nós temos a descredibilização do jornalismo profissional, nós temos um senso de desconfiança do eleitor com relação aos políticos. Isso tudo gera um clima muito favorável para que nós tenhamos a desinformação. Mas sim, acho que a justiça está atenta com relação a essas tentativas de manipulação, de fraude, que já aconteciam antigamente no passado, eram jornaizinhos que eram montados em gráficas, e hoje em dia são adulterações feitas em vídeo, em áudio, em documentos digitais, enfim. O que fica mais difícil, na verdade, e aqui nós temos que, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de ceticismo, é que uma notícia desinformativa, uma vez lançada, ela ganha uma vida própria, e às vezes é difícil você recuperar. Vai ser difícil você restabelecer a verdade, porque tem alguns mecanismos, porque ela ali também com alguns mecanismos psicológicos que envolvem a tendência de uma pessoa querer acreditar numa mentira e reproduzi-la, mesmo quando confrontado que aquilo ali não corresponde à verdade factual. Então, é um grande desafio que, inclusive, nos conecta à necessidade de trabalharmos cada vez mais com a prevenção, com a educação midiática, com estratégias para que todas as pessoas, independentemente do nível educacional, desde uma pessoa de infância ou um idoso, alguém com um alto grau de escolaridade, alguém com menor grau de escolaridade, para que as pessoas sejam letradas do ponto de vista digital, para entender que existem estratégias que são feitas para desinformar e que as pessoas precisam ter consciência necessária para não se deixar flagrar. E, obviamente, a justiça tem um caminho preventivo, que eu digo tudo isso, e o repressivo, que é entender como isso vem acontecendo para punir adequadamente. Não adianta você querer derrubar do ar uma rede social por conta da desinformação. Você tem que agir de forma moderada, proporcional, derrubar um link, depois dar uma multa, depois gradualmente intensificando, porque, acima de tudo, também nós temos que garantir a liberdade de expressão, mas garantindo a integridade da informação. Então, são valores que nós temos que equilibrar. O que torna esse processo muito difícil e, de fato, desafiador aí até mesmo para os próprios ministros. A gente, inclusive, tem acompanhado isso até mesmo no depoimento de ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à rede social X, mais especificamente o antigo Twitter, né, para quem não conhece, falando também um pouquinho sobre isso, sobre suspender as atividades do aplicativo dessa rede social, mais especificamente aqui no Brasil. Doutor, a gente pegando esse tema ainda como base, a gente vê agora justamente uma quantidade maior e muito mais difícil de se controlar. Isso, de alguma forma, impacta também o judiciário? Sim, porque uma coisa são eleições presidenciais, em que você tem uma centralidade do controle numa única corte. Agora, vamos pensar nas eleições municipais, são mais de 5.560 cidades em todo o país, então, provavelmente mais de 4.000 juízes, 3.000 juízes envolvidos diretamente no processo eleitoral. São 27 tribunais regionais 26 tribunais regionais eleitorais envolvidos nessas eleições, o que demanda, primeiro, uma complexidade, porque as eleições municipais são eleições muito aguerridas. Segundo, uma própria dificuldade natural de que o nosso poder judiciário, de que os atores locais tenham plena compreensão e domínio dessas ferramentas, saibam entender o alcance de que na hora de fazer uma proibição, que não seja uma proibição excessiva a ponto de calar a liberdade de expressão, mas também não pode ser permissivo bastante para evitar que você possa conter um grande mal. Então, diria que o grande desafio, no Brasil principalmente, está pelas dimensões continentais que nós aqui experimentamos, diferentes níveis de acesso. Confio que nossa magistratura brasileira é muito bem preparada. No entanto, nós não podemos negar que há uma pluralidade, são milhares de pessoas envolvidas nesse processo, e todas elas nem sempre tão atentas, ou ainda assim, tão ajustadas
as inovações tecnológicas. Diria que até mesmo as pessoas que já estão acostumadas às inovações tecnológicas, a cada dia se depara com outras novidades, com crescentes desafios. A própria questão da inteligência artificial generativa não era uma pauta que nós discutimos há 2 anos, e hoje nós discutimos com grande intensidade seus poderes e influências dentro do processo eleitoral. Então, é provável que nós tenhamos que ter discussões sobre ameaças digitais de tecnologias que sequer ainda foram desenvolvidas ou chegaram ao nosso conhecimento. Mas é importante que nós tenhamos solidez sobre os princípios, o que é necessário para sustentar a democracia, o que é adequado para garantir uma campanha eleitoral, o que nós devemos proteger para fazer e garantir a liberdade de expressão, mas, de outro lado, o que nós devemos compreender como adequado para limitar, para que abusos não deixem atrapalhar o eleitor na sua escolha e não garantam que alguém que tenha mais poder econômico ou midiático possa vencer uma eleição de forma inadequada ou fraudada. A gente tem comentado muito sobre essa preocupação da utilização da inteligência artificial, digamos, para o mal, né? Para a utilização aí para as fake news e tudo mais. Tem como também utilizar essa ferramenta para o bem, digamos assim? Eu acho que sim, eu acho que hoje, inclusive, nós temos algumas ferramentas de inteligência artificial que estão sendo produzidas para tentar compreender um padrão de notícias desinformativas. Enfim, então, nós não precisamos demonizar o instrumento, mas devemos reconhecer que ele tem desafios bastante significativos, que um uso inadequado, um uso sem compreender a sua complexidade e entendendo que ele pode ser potencializado para o lado negativo, nós não podemos também idolatrar uma ferramenta tecnológica, esquecendo das suas ameaças, e nem achar exclusivamente que uma inteligência artificial ela é negativa, ela traz prejuízos. Então, não tenha dúvidas que, por exemplo, inteligências artificiais podem ser utilizadas para a preparação de campanhas, para análise de discurso, para trabalhar e sistematizar dados e preparar os candidatos durante as eleições, às vezes para ajudar numa ferramenta de uma edição de vídeo. No entanto, é importante que nós tenhamos transparência, clareza e que o ser humano seja a peça central diante disso tudo e a inteligência artificial não seja utilizada para induzir alguém a acreditar que alguma coisa é feita por uma pessoa, quando na verdade foi produzida por uma máquina ou gerou uma adulteração o bastante para trair a verdade factual. Então, temos que compreender que é uma ferramenta que já foi utilizada para o mal, mas que em si não deve ser demonizada, porque ela tem potencialidades muito incríveis que ainda deverão ser mais bem exploradas e compreendidas por todos nós operadores, seja do direito, do processo eleitoral, mas por todos os cidadãos. A gente está citando justamente essa questão das redes sociais, tendo em vista aí, né, a grande utilização hoje pela população como um todo. Mas, obviamente, a gente não poderia deixar de citar aqui também as tradicionais regras das eleições. Queria que você pudesse salientar para a gente as principais, entre elas, né, a questão da arrecadação para a campanha eleitoral, até mesmo no dia das eleições, como a gente também conhece, boca de urna, compra de voto. Acho que é importante a gente salientar isso também, porque essas regras permanecem. Sim, as regras. Então vamos pensar o seguinte: o processo eleitoral ele é caminhado a partir de uma construção de muitos aprendizados que nós tivemos no passado. Então, uma eleição ela se dá a partir de candidatos que são eleitos em convenções partidárias, dos quais tem um tempo de televisão e de rádio para poder se expor, a partir das bancadas de deputado federal que seus partidos elegerem, a coligação, quando no caso de prefeitos, e partidos isolados a partir de candidaturas de vereador ou federações partidárias, no caso também de vereadores que podem se lançar. Cada partido, cada coligação tem uma quantidade de tempo e, portanto, também, às vezes, de dinheiro que vem de fundos públicos, seja o fundo partidário, seja o fundo de financiamento de campanhas eleitorais, que depende do órgão nacional, dizer quanto que cada estado tem que receber, cada estado decidir quanto que cada município, cada tipo de candidatura vai receber. Isso é uma decisão, uma prerrogativa dos partidos políticos, que continuam tendo muito poder dentro do processo eleitoral. E a partir dali, então,
os candidatos podem fazer arrecadação também privada, seja uma autodoação, então o candidato financia a sua campanha, um autofinanciamento, seja a partir de arrecadação de outras pessoas físicas que podem doar para candidatos, com o limite de 10% daquilo que eles ganharam no ano anterior, que foi declarado a Receita Federal. Então, esse é um aspecto que continua. Com relação à propaganda, nós devemos esperar bastante propagandas nas redes sociais, nas mídias. Elas podem ser impulsionadas por pessoas físicas ou pela própria candidatura, não pode ser impulsionada por outras pessoas jurídicas. Tudo isso tem que ser declarado para a Justiça Eleitoral. As propagandas têm que ser sinalizadas, tem que ter, então, um subtítulo, tem que ter uma identificação de que se trata de uma propaganda eleitoral, quem são os dados dos candidatos, CNPJ, essas informações têm que constar, seja num banner virtual, seja num banner físico, que nós estamos acostumados, com os panfletos, com os jornaizinhos, com os broches, enfim, tudo aquilo que puder ser distribuído ao eleitor, mas que não traga vantagem, também é proibido aí você distribuir vantagem para o eleitor, seja através de boné, através de camiseta, essas coisas todas, que já vem de muitos anos a proibição, né? Então, não, é possível ter comícios, mas não pode ter showmício. É possível ter propaganda impressa, mas não pode ter propaganda com mais de 4 metros quadrados. O carro você pode ter um adesivo, e você pode ter no máximo um micro perfurado, aquele adesivo que vai no vidro traseiro do carro, mas que não impeça a visualização pelo condutor e viole as leis de trânsito. Você pode ter pessoas com bandeiras, você pode ter aqueles bonecões que ficam ao longo das vias públicas, mas que têm que ser retirados e não pode obstruir o trânsito. No dia da eleição, você não pode ter nenhum tipo de propaganda, nem mesmo nas redes sociais. Não pode ser nada novo, não pode ter impulsionamento, você não pode ter entrega de material, o derrame de material, que é o pessoal que despeja aqueles panfletos em vias públicas, isso é crime. Então, quem praticar é crime. Então, isso não pode. Obviamente, não quer dizer que crimes não sejam praticados, mas quer dizer que quem faz isso está violando a legislação. Tampouco você pode pedir voto, que você pede voto, você está praticando boca de urna, que também é um crime eleitoral. Então, são algumas das dicas básicas que a gente sempre vem observando nas últimas eleições. Isso não se alterou. O que nós tivemos, né, das últimas eleições para cá são algumas evoluções sobre o uso da inteligência artificial, sobre impulsionamento, sobre derrubada de conteúdos na internet. O resto são regras que nós já, eleitores, cidadãos, operadores das eleições, já estamos acostumados. Perfeitamente, doutor Luiz. Alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha abordado que eu gostaria de salientar? Olha, é importante que o eleitor, então, esteja muito atento, ele vote com muita clareza, ele busque o passado do seu candidato, ele tenha aquilo que a gente chama de ceticismo saudável. Pegue uma notícia, faça uma autocrítica, verifique se aquilo ali é de fato verdade, não apenas que aquilo ali mexe com a sua emoção. Pare, respire, compartilhe, agir com menos emoção e agir com mais racionalidade, porque no final das contas a gente está falando sobre aquela pessoa que vai comandar a nossa cidade, aquelas pessoas que vão fiscalizar o executivo, que vão votar as nossas leis. São decisões muito importantes que não devem ser tomadas com base nas emoções, com base no interesse meramente individual ou egoístico. A gente tem que ser tomado de uma forma cívica. Então, vamos pensar no bem das nossas cidades, vamos tomar uma decisão adequada e vamos lutar para que a liberdade de expressão aconteça com muita responsabilidade. Maravilha. Doutor Luiz, durante a sua fala me surgiu uma dúvida, e acredito que seja da população como um todo. Supondo que existe hoje, por exemplo, um vídeo fake, alguma coisa nessa questão. Esse vídeo, ele é compartilhado e, por exemplo, curtido nas redes sociais. Essas pessoas que, por exemplo, curtem e compartilham também podem ser penalizadas? Eventualmente podem ser penalizadas, por exemplo, com direito de resposta, com remoção de conteúdo, e se aquela informação constitui um crime eleitoral, ela também pode ser responsabilizada criminalmente por aquele tipo de conteúdo. Então, não só quem produz, quem se beneficia, mas quem também divulga. Então, é muito importante também, além do alerta, para você não cair na desinformação, para que você também não pratique crimes, né? Então, aquilo que você não pode fazer na sua vida offline, na sua vida desplugada na internet, você não pode fazer na vida virtual. Você não pode xingar uma pessoa na rua. Por que você pode fazer isso nas redes sociais? Você não pode fazê-lo. Então, com esse paralelo, é importante que o eleitor também tenha um pouquinho de calma, paciência, tranquilidade,
seja racional, tome muito cuidado para não cair, às vezes, em tentativas de manipulação que algumas pessoas querem causar o mal, querem causar essa polarização, querem causar esse ambiente de disputa e guerra. Disputas são importantes, mas a gente tem que fazer disputas sadias em que prevaleça a melhor opção para garantir as políticas públicas das nossas cidades e não a desinformação que quer destruir e gerar entre nós uma desorientação para que a gente não tenha consciência sobre a nossa racionalidade, daquilo que é bom ou não para a nossa cidade e para nós mesmos. Certo. Lembrando só, então, para quem vai acompanhar essa nossa entrevista, quem está acompanhando, né, eleições nesse ano, dia 6 de outubro, primeiro turno, 27 de outubro, o segundo turno, para municípios com mais de 200 mil eleitores, então aí aptos a votar, e é claro, né, que ali o candidato, nesse caso o prefeito, não tenha recebido mais de 50% mais um dos votos que é referentes, então, ao município. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por falar um pouquinho sobre as regras eleitorais. A gente sabe que são extensas, mas trazer um resumo aqui dos principais, dessas novas atualizações e, é claro, orientações também para a população. Muito obrigado, à disposição e sucesso para todos nós. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.